Segundo Samuel, capítulo 13, do versículo 38 ao 39, diz assim: E assim Absalão fugiu e foi para Gessur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Abençoe agora que ela será pregada e ensinada, que o Senhor possa me dar poder, dar clareza de pensamento e de fala. Possamos entender também, todos nós inspirados e empoderados pelo Teu Espírito, que inspirou homens antigamente para escrever essas palavras ditas por Ti. Abençoe agora o nosso tempo junto ao redor da Tua Palavra, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então nos sentar e nós estamos vendo aqui algumas coisas que o pecado roubou da vida de Davi. E nós vimos já, só para recapitular rapidamente, nas últimas semanas, nós vimos que, primeira coisa, nós devemos deixar o pecado enquanto podemos. Uma vez que aquela janela de oportunidade se fecha, a gente não pode mais deixar. Podemos confessar, mas não deixar. E se nós não confessarmos e deixarmos, nós não vamos ter misericórdia. Então, quer misericórdia? Confesse e deixe enquanto pode. Confessar, qualquer hora você pode confessar. Deixar nem sempre. Então deixe logo antes que seja tarde demais. Segunda coisa que nós vemos foi que Davi foi roubado de algumas coisas. A começar, ele foi roubado do seu poder que ele outrora tinha junto a Deus. O seu filho recém-nascido ficou doente. Recém-nascido não, tinha 1 ano de idade. Ficou doente e ele jejuou, orou, passou 7 dias prostrado durante a noite, não dormia, jejuava e orava e nada. O poder que outrora estava lá, ele foi roubado, o pecado tirou isso dele. E também nós vimos que o pecado roubou ele da sua influência para o bem. E ele não pôde influenciar os seus filhos. E o seu exemplo, seu mau exemplo, tirou essa influência positiva. E o pecado faz isso conosco também. Ele nos rouba da nossa influência, boa influência que teríamos em circunstâncias na vida das pessoas devido ao pecado. E nós vamos ter que prestar contas disso. E na semana passada nós vimos que Davi foi roubado do seu ânimo, do seu gosto, digamos assim, da sua força de combater e lutar contra o pecado. E o resultado foi que o pecado saiu florescendo, não só na sua vida, mas na vida das pessoas da sua família. E nós vimos aí o fato que Amnon estupou sua meia-irmã Tamar, depois Absalão matou seu irmão. E a coisa foi uma bola de neve, foi crescendo, crescendo. Por quê? Porque ele perdeu o ânimo de combater, de lutar, de ter uma postura contra o pecado. E o pecado faz isso. O pecado vem, você chega, e se você deixar, ele vai minar, roubar, tirar o seu gosto, a sua força, o seu vigor de lutar contra o pecado. E ele quer fazer isso para que o pecado floresça na sua vida e se espalhe. E você não tem ânimo para combater. Então hoje nós vamos ver mais uma coisa que foi roubado de Davi. Lembrando que isso aqui aplica-se a nós também. O pecado vai roubar estas mesmas coisas de nós, do mesmo jeito. E hoje nós vamos ver como Davi foi roubado da sua capacidade de reconciliar. O pecado roubou de Davi a vontade, o desejo, a capacidade de Davi de reconciliar. E vamos ver isso vendo a paralisia do pecado. A paralisia do pecado. E nós lemos aqui no versículo 38 que Absalão fugiu, foi para Gessur, e no versículo 38 fala, esteve ali 3 anos. 3 longos anos. No versículo 39 fala, então, depois de 3 anos, tinha o rei Davi saudades de Absalão. Ele ficou com saudades. Davi estava com saudades. Por que estava com saudade? Ele estava com saudade porque eles estavam longe um dos outros, estavam separados. Davi não ia até Absalão, Davi não recebia Absalão no palácio, eles estavam separados. E o pecado faz isso. O pecado, ele destrói relacionamentos, e o pecado, ele afasta, ele separa. Ele separa cônjuges no casamento, ele separa amigos, ele separa irmãos, ele separa, o pecado separa, gente. O pecado não cola, o amor cola. E Deus é amor, então Deus cola, Deus junta. Deus traz comunhão verdadeira. O pecado é o oposto. O diabo veio para roubar e destruir, e o pecado separa. E como Davi estava deixando o pecado correr solto na vida dele, estava vendo o quê? Separação. Agora veja bem aqui, que Davi estava perturbado. Davi, ele queria ir para Absalão, ele tinha um desejo. Não é que ele não queria ver a cara de Absalão, ele tinha saudades de Absalão, está dizendo aqui.
Então tinha o rei Davi saudades de Absalão. Ele queria ver Absalão, ele queria ir para Absalão, queria ter tempo, comunhão, se encontrar com Absalão, mas ele não conseguia, ele não se levava a isso. Por quê? Porque o pecado separa, e o pecado paralisa, roubando de Davi a capacidade de reconciliar. Ele não conseguia reconciliar-se com seu próprio filho. Ele queria chamá-lo de volta, ele queria trazê-lo de volta, ele queria reconsolidar com ele, mas não foi nada. Absolutamente nada. Você vai ler na história mais tarde que quem acabou trazendo trazendo Absalão de volta foi Joabe. Joabe foi lá e organizou tudo sem que Davi soubesse, e então trouxe Absalão para Davi. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso mais tarde. Mas por que Davi estava incapacitado? Devido ao seu passado, devido ao pecado que o impedia. Agora note como Davi se afastou de Deus, passou um ano longe de Deus. Deus mandou Natã, ou seja, Deus buscou, Deus estava com saudades de Davi. E o que foi que Deus fez? Ele mandou Natã, o profeta, ir para Davi, contar aquela parábola, e quando Davi falou, esse homem merece morrer, Natã foi na cara dele e disse, tu és este homem. E Davi falou o quê? Ele confessou, eu pequei perante Deus, e Deus o perdoou. Mas vejam tudo isso como foi Deus que iniciou a reconciliação. Não foi Davi que foi para Deus, não foi Davi que buscou Deus, foi Deus que buscou Davi. E agora, mesmo Davi tendo sido perdoado por Deus, mesmo estando no relacionamento perante Deus, ainda havia essa sequela do pecado, em que Davi não conseguia ir para Absalão. Ele gostou quando Deus veio para ele, ele entendeu quando Deus veio para ele viveu aquilo, mas ele não conseguia replicar aquilo. Por quê? Bom, número um, Deus não tinha pecado, Deus não havia sido a ofensa, então nada segurava Deus. Deus não perdeu a sua capacidade de reconciliar, e louvado seja Ele por isso. Mas Davi, devido ao seu pecado, perdeu essa capacidade e acabou ficando 3 anos separado. 3 anos separados do seu filho, com saudades, mas ele não conseguia refazer aquela divisão, aquela separação. Ele não estava disposto, ou ele não estava capacitado a reconciliar, apesar de estar querendo e apesar de estar perturbado. 3 anos se passaram. 3 anos. E olha que ele queria, hein? Não é que ele não queria, ele queria, estava com saudades, porque ele queria. O pecado, ele faz isso. O pecado havia paralisado Davi de fazer o que ele deveria fazer e o que ele queria fazer. Sabe, às vezes o casal briga, eu não sei o que é isso, mas às vezes o casal briga e fica um com um bico desse tamanho para cada lado. E nenhum dos dois quer se reconciliar. Sabe o que é isso? É o pecado, gente. Ah, pastor, você não sabe o que minha esposa fez. Não, mas ela sabe o que você fez. E vice-versa. Tem um ditado em inglês que é assim, tem que ter 2 pessoas para dançar. Então entenda. Você tem 2 amigos, 2 colegas, 2 pessoas brigam. Aquela dificuldade de reconciliar, sabe que aquilo é o pecado influenciando, é o pecado separando, porque o pecado separa. O pecado ele destrói, corrompe, e o pecado separa. Então, quando você está nessa situação, entenda, confesse, entenda que é o pecado agindo na sua vida, separando, tentando impedir a reconciliação. Agora, veja só, 2 anos ele ficou sem fazer nada em relação a Amnon. Nós vimos isso na semana passada. Amnon fez o que fez com a meia-irmã, filha de Davi, e passaram-se 2 anos. E Davi está do mesmo jeito, paralisado. O pecado paralisou ele não só de se reconciliar, mas ele também paralisou Davi na questão de tratar do problema. Não, ele ficou paralisado 2 anos, e aqui ele ficou paralisado 3 anos. Eu não sou muito bom em matemática, mas 2 mais 3 são 5. 5 anos sob o poder da paralisia do pecado, sem fazer o que deveria, poderia e talvez gostaria de ter feito.
Pecado paralisa. Essa demora toda, esse tempo todo, nesses 5 anos, a vaca indo para o brejo, a coisa indo de mal a pior. Nos 2 anos de espera, 2 anos de paralisia, aquilo criou uma revolta na vida de Absalão, que ele acabou fazendo o quê? Matando o seu irmão. E agora mais 3 anos essa paralisia do pecado, o que levou, vamos ver mais adiante, que levou Absalão a se revoltar, a se rebelar e tentar tomar à força o trono. Davi teve que sair fugido de Jerusalém. Fugiu. Ele fugiu, ele pegou as esposas, não as concubinas, mas as esposas, a família, a corte, foi tudo embora, fugiu fora, saíram da cidade, porque Absalão ia tomar, ia matar todo mundo. Sabe o que instigou, o que incentivou isso? 3 anos de espera. Entenda, ele queria ver, ele tinha desejo, ele tinha vontade de ver o seu filho, mas ele não conseguia. E a coisa indo de mal a pior. É a mesma coisa no casamento. Casal, marido e mulher, os dois brigaram, um não se bica com o outro. Cada minuto, hora, dia, semana que passa, os dois bicudos sem se bicar, sabe o que acontece? A vaca vai para o brejo, o problema fica maior, a situação fica mais complicada, mais difícil, custosa de se resolver. Por quê? Porque a reconciliação não está acontecendo. Você pode até ter um desejo, ter vontade, mas você fica paralisado. Igual Davi. Amizades, mesma coisa. Amizades que se rompem por algum motivo, talvez um ou outro queira reconciliar, mas o pecado traz uma paralisia. E a amizade acaba morrendo. O pecado faz isso, muito cuidado. Em outras palavras, sua vida estava ruindo ao seu redor. Ruindo ao seu redor, indo de mal a pior, se complicando cada vez mais. E Davi sem agir, Davi sem fazer nada, paralisado pelo pecado. Entenda? Oh, isso é terrível, Davi, terrível. Pois é, essa mesma coisa, como tudo que a gente já viu sobre Davi, nessas últimas semanas, se aplica a cada um de nós. E se você olhar direito na sua vida, você vai poder identificar momentos, episódios, ocasiões, onde isso tem acontecido. E com certeza vai se apresentar mais uma vez. O que a gente faz? Reconheça que é o pecado e não deixe o pecado lhe paralisar. É a paralisia do pecado. Mas, pessoas, a paralisia do pecado, de onde que ela vem? Bom, olhem comigo para Gálatas 6, versículo 1, nós vamos ver aqui agora a procedência da paralisia. Nós vimos a paralisia do pecado e agora nós vamos ver a procedência dessa paralisia de Davi. Por que Davi não conseguia agir? Por que nós não conseguimos agir, muitas vezes? Por que nós nos encontramos paralisados e presos, amarrados, acorrentados, sem agir, fazer o que muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, às vezes até queremos fazer, mas lá estamos nós, paralisados. Gálatas 6 e versículo número 1, diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, e marque bem essas palavras, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O que a Bíblia está dizendo aqui, ela está explicando por que não havia desejo ou capacidade. Havia um desejo de reconciliar, mas não havia um desejo de fazer a reconciliação. Nós sabemos disso porque Davi fala aqui no versículo 39, segundo Samuel 13, que Davi tinha saudades de Absalão. Então ele tinha desejo de reconciliar-se, mas não havia o desejo de fazer a reconciliação. Ele queria ver, mas não queria reconciliar, não conseguia. E aqui está dizendo por que, de onde vem isso. As palavras que eu mandei você marcar: vós que sois espirituais. A Bíblia aqui está dizendo que só pessoas espirituais podem reconciliar e recuperar alguém do pecado ou recuperar um relacionamento. Por pessoas espirituais, aqui não está dizendo
para comparar o tamanho da sua Bíblia. A minha Bíblia é maior do que a sua, então eu sou mais espiritual do que você. Não é isso. Não é ver que está usando a gravata mais apertada no pescoço. Não é isso que faz alguém espiritual. Não é aquela irmã que tem o cabelo mais longo, arrastando no chão. Também tem a ver com isso. Não é aquela pessoa que canta mais bonito no culto. Também não é isso. Espiritual quer dizer alguém que está numa fase de sua vida em que o seu espírito, e não a carne, está forte. Então, todos nós vamos ter altos e baixos. A vida espiritual não é uma constante. Agora, que os seus altos sejam altíssimos e os seus baixos não sejam muito baixos. Você pode ter altas e baixas assim, ou assim, ou assim. Você pode ter altos e baixos lá nas alturas. Você pode ficar indo do vale para o topo, do vale para o topo, ou você pode ficar só no vale aqui embaixo. Aqui está falando sobre as pessoas que estão espirituais, fortes espiritualmente, que estão com discernimento espiritual, fortes espirituais, estão na sua Bíblia, estão na pregação, estão na sua oração, atinados com Deus e comunhão diária, estão ligados e atinados, estão olhando para o alto e não para as coisas desse mundo. Está falando para pessoas que não são carnais, e só pessoas que são espirituais é que podem reconciliar, é que podem trazer a reconciliação ou ganhar alguém, recuperar alguém. O que fala aqui? Vós que sois espirituais, encaminhai-o tal, que tal? Aquele que foi pego, surpreendido em alguma ofensa, em algum pecado, em algum erro. Davi aqui estava lá espiritual. Veja bem, ele havia confessado, não tinha deixado, não estava desfrutando da misericórdia como poderia, porque ele não teve como deixar tudo aquilo que ele fez, que já tinha feito e tinha acabado e fechado a janela. Mas aqui havia muito pouco tempo. E pouco tempo, eu não quero dizer 2, 3 dias. Eu vou dar um exemplo como a gente se confunde às vezes. O versículo 38. Assim Absalão fugiu e foi para Gessur e esteve ali 3 anos. Gente, em um versículo passaram-se 3 anos. Mas pastor, eu li em 2 segundos. Você leu em 2 segundos, mas na história aqui passaram-se 3 anos. Sendo passado, nós vimos outro versículo que fala aqui, passaram-se 2 anos. Eu li aqui em 1 segundo. Mas passou 2 anos. E você veja que devido à gravidade, o peso e a extensão do pecado de Davi, havia passado aqui mais de 5 anos desde a ocorrência, mais de 6 provavelmente. E ele ainda não havia recuperado a sua espiritualidade. Convenhamos, ele havia matado, tomado a mulher de outro e feito um bocado de coisa, estava encobrir, abusou do seu poder. Mas Deus o perdoou ele, Imagina, você não vai voltar. Davi não ia voltar ao nível de espiritualidade que ele tinha anterior num instante. E muito crente nunca se recupera por causa disso. Eles pensam que podem voltar àquele nível de outrora. Que horas, Deus? Eu pedi perdão agora. Será que às 9h30, Deus, a gente está tudo de volta como estava antes? Não funciona assim. Não funciona assim. A fé é como um músculo. Você não vai para a academia hoje tomar um whey shake e amanhã já está todo... Não vai funcionar assim, gente. Não é assim que funciona. Não adianta você querer apressar. Vai demorar. E aqui Davi ainda não estava espiritual. E por isso, não em estado espiritual, ele estava incapaz de reconciliar. Ele ainda estava fraco espiritualmente. E ele não era alguém que se encaixava aqui, vós que sois espirituais. Agora veja bem, não quer dizer perfeito. Alguém espiritual não é alguém perfeito, mas espiritual. Alguém atinado, ligado com as coisas de Deus. E Davi ainda não havia se recuperado ou se restabelecido espiritualmente. Até nós recuperarmos espiritualmente, voltarmos ao ponto de partida, voltar de onde desviamos de Deus, nós somos incapazes de reconciliar nós mesmos e a outros. Nós ficamos paralisados e presos, amarrados pelo pecado. E o pecado pesa. O pecado é uma âncora. O pecado traz um peso que nos paralisa. Sabe que uma âncora é usada por uma embarcação justamente para pará-la.
para paralisá-la naquela posição, para que ela não vá embora. Um navio que não está em movimento, seja por vela, ou seja por uma hélice abaixo da água que está propulsionando ele para frente. Se você abaixa a vela ou desliga o motor e o barco para, ou uma coisa mais humilde como uma canoa, um caiaque, você está remando, ele tem direção, ele vai seguir uma certa rota, mas uma vez que você para, ele fica à deriva. Pode ser um caiaque, pode ser uma jangada, pode ser um tanque, um grande petroleiro, um grande navio, ele vai ficar à deriva. O que você faz? Ele solta uma âncora para paralisar, parar, fixar o navio. E o pecado funciona como uma âncora. Ele te segura ali. Ele te prende naquela posição. Temos que ter cuidado. Por que Davi estava ancorado, paralisado? Por que Davi estava receoso de ir ou receber Absalão? Eu falei Abraão, eu quis dizer Absalão. Abraão não tem nada a ver com essa história aqui. Absalão, porque não queria receber ou ir para Absalão? Se a pessoa ele vai para Absalão, ele recebe Absalão. E Absalão fala: "Ô pai, me conta aquela história de Urias e Batseba. Conta, pai. E se ele levantasse questões em relação a não, e nosso irmão, ou meu irmão, não, o seu filho, que você não fez nada por 2 anos. Vamos falar sobre isso um pouquinho, paizão." Davi tinha receio que fosse levantado questões do passado. Sabe uma coisa? A mesma coisa acontece. Tem muita gente que não se reconcilia porque não quer de jeito nenhum sequer pensar em tratar de uma questão no passado. E o medo que a questão seja levantada os impede de buscar uma reconciliação. Quero varrer tudo para debaixo do tapete. A mera possibilidade de alguém levantar uma questão já paralisia. Para. O que Davi diria? Que desculpa ele teria? Nenhuma. Não tinha razão, desculpa alguma. O que foi que Davi fez? Ele permitiu que o diabo o paralisasse com isso, ao invés de reconciliar. Ao invés de confessar e pedir perdão. Veja bem, confessar e pedir perdão não é só para com Deus, não. Primeiramente para com Deus. Porque todo pecado é primeiramente contra Deus. Mas nós não vemos aqui relato algum de Davi indo para Absalão e pedindo perdão, confessando para Absalão o fato que ele foi inepto e não fez nada em relação a Amnon. Aquilo foi culpa de Davi. Absalão nunca ouviu uma confissão ou pedido de perdão do pai em relação a essa falha grave que o levou a fazer o que levou. Não estou isentando Absalão da responsabilidade que ele fez, mas ele foi levado pela inação do pai. Talvez confessar e pedir perdão pelos 3 anos que passaram. Absalão nunca ouviu isso. Tanto que ele se revoltou contra o pai e tentou tomar o trono dele, como nós vamos ver mais adiante. Porque Davi não queria confessar e encarar o pecado dele contra a quem ele ofendeu. Não existe reconciliação se não tratar de todos os envolvidos, inclusive Deus e a pessoa que você, ou eu, ou alguém, ofendeu. Ah não, pastor, eu pedi perdão para Deus. Deus me perdoe de tudo de errado que eu fiz na minha toda a vida, pronto. Eu estou em dia. Não. Você tem que ir e confessar e buscar perdão das pessoas que você ofendeu, pecou contra. E se eu não perdoar? Aí é problema delas. O seu problema é confessar e pedir perdão. E até nos confessarmos e pedirmos perdão às pessoas, então não haverá restituição, nós vamos sempre estar amarrados e presos, morrendo de medo, receosos daquela situação. Davi era assim, ao ponto que ele passou 3 anos querendo ver o filho, mas não viu. E depois, quando viu o filho, quer dizer, acho que nem chegou a ver o filho, mas quando o filho estava chegando para tomar o poder, ele fugiu. E quando ele voltou, Absalão já estava na batalha.
E depois o que sabemos é que ele foi morto e ele soube a notícia. Ele chorou amargamente. Mas era tarde. Depois de morto, ele vai fazer o quê? Confessar, pedir perdão, reconciliar. Não tinha mais o que fazer. Era uma ferida que nunca fecharia na vida de Davi. O seu filho morreu, tendo ele pecado contra o seu filho, instigado o seu filho, provocado o seu filho, feito injustiça contra o seu filho. Ele nunca ouviu, nunca pediu perdão, nunca confessou, e o filho morreu. E agora? Agora a ferida não resolve. E a mesma coisa, a ferida que o pecado deixa, nunca, jamais vai sarar, se não tratarmos do pecado. Você pode tentar esquecer, botar embaixo, achar que é pouca coisa, nada a ver, você pode fazer o que você quiser, mas a ferida vai estar lá, vai estar aberta, infectada e infectando as outras áreas e relacionamentos e o seu juízo. Então, temos que tomar as devidas providências. Davi, sentindo-se culpado, sentindo-se indigno depois que tinha feito, ele não estava lá muito espiritual, e a gente vê isso pela sua inação. Então veja bem, nós precisamos aprender a nos perdoarmos. Como assim, pastor? Bom, você fez uma coisa de errado? É uma pergunta retórica, claro, porque aqui ninguém faz nada de errado. Claro, tu não é santo, entendeu? A começar por mim, é claro. Mas veja bem, quando a gente erra, o que a gente faz? Bom, nós temos primeiro buscar o perdão de Deus, pedir perdão a Deus, confessar a Deus, deixar. E depois fazer restituição, reconciliação, tentar ao máximo desfazer, se tem como ser desfeito, ou pelo menos amenizar a ofensa. E uma vez que nós fizemos tudo aquilo que pudemos fazer, eu pedi perdão para Deus, Deus me perdoou, eu confessei para Deus, eu deixei aquilo, eu busquei desfazer, amenizar as consequências do meu erro. Se eu roubei, devolver. Se eu fofoquei, eu vou lá pedir desculpas, eu vou pedir perdão, eu vou, enfim, retrair alguma coisa, fazer o que for que tem que fazer aquilo. Mas depois de ter feito tudo, que a Bíblia manda a gente fazer, confessar, deixar, reparar, restituir, buscar perdão, se for possível. No caso de Davi aqui, buscar o perdão de Absalão foi meio tarde, depois que ele morreu. Mas buscar perdão, se for possível. E quanto mais coisas nós fizemos nesse sentido, melhor. Mas se nós, uma vez que fazemos tudo isso, seguimos o figurino, então nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos tirar aquilo e falar: Deus, olha, eu confessei a Ti, eu deixei, eu pedi perdão, restituí, eu repus, eu fiz o que eu pude. Você tem que deixar aquilo de lado, porque o diabo vai vir. Ele vai buzinar no seu juízo, ele vai querer acusar. Lembre-se, Satanás quer dizer o acusador. Ele vai querer te acusar. E vai querer torná-lo indigno, vai querer mexer nos seus sentimentos, suas emoções. Mas se você fez tudo que a Bíblia manda, se você confessou a Deus, se você deixou, reparou, pediu perdão a quem você ofendeu, então aquilo está enterrado e debaixo do sangue de Cristo. Acabou. Agora entenda uma coisa, talvez as outras pessoas não sejam tão perdoantes assim. Talvez as pessoas não te perdoem tão facilmente, mas nós precisamos nos perdoar e entender que se a outra pessoa não quer, não está no ponto de querer poder nos perdoar, ter paciência. E não ficar dizendo: não, você precisa me perdoar porque está na Bíblia. Dê espaço. Não foi você que teve pimentas no olho, foi a pessoa que você ofendeu. Então dê espaço. Mas uma vez que nós fazemos tudo, deixa aquilo de lado. Tira aquele peso e coloca os pés da cruz. Agora, só depois de ter feito tudo. Muita gente acha que chega lá e fala: Deus me perdoe, pronto, resolvido. Não. Você deixou? Você buscou reconciliação? Buscou perdão da pessoa ofendida? Não. Então
Então você não deixou nada em canto nenhum, a ferida está aberta do mesmo jeito. Aprenda a perdoar. Que uma coisa que o diabo é bom é acusar. E uma coisa que não falta para o diabo é a ocasião e motivo para acusar a gente. Então vamos tratar do pecado de forma séria. Confessar, deixar, reconciliar, restituir, tentar consertar se for possível e deixar aquilo de lado. Agora, se você não pode, você não quer tomar essas medidas possíveis e cabíveis, então a sua consciência e o diabo vão lhe perturbar até que você o faça. O diabo só não perturba quem não tem consciência e quem está do lado dele. O diabo não acusa quem está do lado dele. O diabo acusa quem está do lado de Deus. Aí ele vai lá e acusa. Ele é o acusador dos irmãos. O diabo não vai acusar quem está no time dele, gente. Então, tem muita gente perdida que pinta e borda, a consciência não acusa nada. Por quê? Porque o diabo não acusa. Mas nós que somos da luz, nós que somos de Deus, nós que somos salvos, ele vai acusar. E, francamente, sejamos sinceros, não falta ocasião. Então vamos pegar cada ocasião e vamos neutralizá-la fazendo o que a Bíblia fala. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, achará misericórdia. E você faça a restituição e busque o perdão. E a ferida, fecha. Você pode deixar aquilo no pé da cruz e seguir adiante na sua vida. Resumindo essa noite, Davi havia pecado gravemente, tentou encobrir, bolando suas tramóias, matou um homem inocente, cometeu adultério. Quando ele finalmente se arrepende, ele está sem poder espiritual algum. Seu filho fica doente, ele ora, jejua, a criança morre. O seu filho não estrupa sua mãe e irmã Tamar, Davi não fez nada. Isso leva a ser morto por Absalão. Davi não quer ver a cara de Absalão por 2 anos. Mas depois tem saudade dele, mas não o busca por 3 anos paralisado. Porque Davi perdeu a capacidade, perdeu a espiritualidade para poder reconciliar e recuperar alguém. E vai chegar um momento em nossas vidas em que nós vamos ter um filho ou uma filha, um pai ou uma mãe, um irmão ou uma irmã, um vizinho, um colega, um amigo, em que nós poderíamos e gostaríamos de intervir, de ajudar, de reconciliar, de restaurar, mas como Davi, vamos estar sem poder, sem gosto de combate, sem poder de influência, sem poder de reconciliar, e nós não vamos poder fazer aquilo que nós gostaríamos e deveríamos fazer. Por quê? Porque como Davi, nós podemos perder a nossa habilidade e capacidade de reconciliar pessoas a nós e reconciliar pessoas a Deus. Pense bem, próxima vez que vier a ideia em nossas mentes que pecado é besteira, pecado é bobagem. Nossa, eu peço perdão, tinha para lá. As repercussões e as ramificações do pecado vão longe, vão fundo, são caras, trazem sofrimento, trazem dor. Ah, pastor, pensei que era só pedir perdão para Deus e ele perdoa e pronto. Ah, ele perdoa. Lembra Davi? Quando Davi falou, pequei contra Deus, Natã falou, ele já te perdoou. Na hora. Aqui já se passaram 5 anos, 5, 6 anos naquele tempo. E Davi seguia colhendo o fruto que foi plantado. Lá em Gálatas fala o quê? Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Davi está ceifando o que ele havia plantado.
Você não muda uma colheita simplesmente quando você joga a semente. Você tem que parar de jogar a semente A e começar a semear a semente B. Para lá na frente você colher B. Mas por um bom tempo você vai estar colhendo o A que você plantou. A colheita não vem da noite por dia, gente. 3 anos atrás, a irmã Simone plantou uma muda de pitanga lá na Grota Santa. Esse ano, aliás, o ano passado, mas essa temporada agora, foi a primeira vez em 3 anos que nós colhemos o primeiro fruto. Ela plantou uma muda 3 anos atrás, ou 4 talvez. Ela não foi colocar a muda no chão e, oba, vou pegar pitão. Davi havia parado de semear, mas ele estava colhendo ainda o fruto do que ele havia semeado. Muito crente fica desanimado porque eles pensam: me arrependi, confessei meu pecado e está tudo pelo avesso ainda, pastor. Calma, você tem que começar a semear a boa semente para colher o bom fruto. E nesse meio tempo, infelizmente, você vai estar colhendo o mau fruto que você plantou. Vai ter esse período de transição. Sabe o que a gente faz? Pense bem no que você e eu semeamos. Pense bem. Que aquilo vai ficar conosco um bom tempo. No caso de Davi, devido à sua posição, devido ao que lhe foi dado, ele passou o resto da vida, até no seu leito de morte, estavam trazendo pepino para ele se resolver lá, porque ele tinha um irmão, Adonai, que queria tomar o trono em vez de Salomão e aquela coisa toda, e Salomão acabou matando Adonai, porque Adonai estava cheio de graça. A espada nunca saiu da casa dele, até depois da sua morte. Vamos tomar cuidado, gente. Pecado é coisa séria. É sério, não é brincadeira. Não é questão de, pedir perdão, besteira. Não, não é besteira. Não é besteira. Davi foi um exemplo para nós. Não, nem tudo para a gente seguir, mas o exemplo das consequências, da seriedade que o pecado é. Vamos sempre ser sóbrios desse fato. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Ajude-nos a